Você já viajou para o exterior, mas ainda não é fluente no inglês? Ou talvez seja um estudante de idiomas? Seja qual for a sua situação, essa ferramenta pode salvar você de apuros na hora de traduzir palavras. Então, este vídeo vai ajudar você a entender melhor o Google Tradutor. No vídeo de hoje, vamos aprender como usar o Google Tradutor e como esse serviço pode te ajudar com vocabulário e pronúncia. Quer saber como? Então fica até o final do vídeo. Olá pessoal, sou o professor Fernando Ferreira, professor da Aula VIP. Aqui temos vídeo todas as semanas sobre estes e muitos outros temas. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. O que é o Google Tradutor? É um serviço do Google que traduz textos, imagens e voz, disponível tanto no celular quanto no PC. Como aplicativo ou aberto diretamente na aba do seu navegador, ele é gratuito e compatível com Android, iOS e Windows e Mac. Bom, vamos aprender como utilizá-lo na aba do navegador. Bom, como você pode estar acessando o Google Tradutor? Na verdade, a grande maioria de vocês acredito que já sabe. Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui um passo a passo. Temos duas formas bastante importantes como você pode estar acessando ele. A primeira forma é que você precisa ter um e-mail, né? Na verdade, um e-mail do Google. Nesse caso, você vem aqui nessa opção. Você procura aqui por Google Tradutor, ele já aparece aqui. Então, você clicando, ele vai direto para a página. E esse aqui é o endereço que você vai acessar essa estrutura. A outra forma é você vir aqui na barra do navegador, digitar a palavra, por exemplo, tradutor. Você vai perceber que ele abre essa pequena estrutura. Nessa estrutura você pode estar trabalhando aqui com ela, ou aqui embaixo você pode estar clicando nesse primeiro link que você vai perceber que é o mesmo endereço que nós temos aqui em cima. Então, clicando aqui embaixo, você vai perceber que ele vai abrir a mesma aba. E aí a gente vai compreender os principais detalhes de você estar trabalhando aqui com o tradutor, que na verdade a versão pro celular é um pouco mais resumida, tá? Então vamos compreender. Primeiro ponto, você precisa entender que é ele que a gente vai trabalhar. Então depois eu volto e explico ele com mais detalhes. O primeiro ponto aqui é esse, ó, documentos. Então você vai perceber que a estrutura aqui embaixo mantém, por exemplo, o idioma que você vai estar subindo um tipo de conteúdo. Eu quero, por exemplo, traduzir do português para o inglês. Então temos aqui algumas opções. Por exemplo, você pode fazer um upload, que é enviar o arquivo aqui, né, para essa estrutura do Google Tradutor, com esses formatos que são essas extensões que ele fala aqui. Caso você não compreenda do que se trata cada uma dessas extensões, a primeira extensão aqui na verdade é um documento do Word que você pode estar subindo aqui. Esse PDF é um documento que você não consegue editar, é aquele material que a gente envia, por exemplo, para uma outra pessoa que já está como PDF, né? Uma apresentação de PowerPoint, que é essa extensão aqui. E por último aqui nós temos a opção de uma planilha no Excel. Então aqui são os principais formatos ou extensões, né, que ele pode estar traduzindo. Então você escolhe o idioma que esse documento vai estar, então ele vai traduzir em um outro formato aí, tá? Então bastante interessante essa opção aqui de documentos. A outra opção, na verdade, seria o site, né? Então você pode digitar aqui o endereço e aí ele vai fazer a tradução daquela página. Caso essa função ela não funcione muito bem, eu dou até uma dica aqui que é importante você pegar e talvez trabalhar com ela. Por exemplo, aqui, ó, vou clicar aqui, abrir uma nova guia. Eu vou pesquisar aqui, já tinha feito essa pesquisa recentemente, o CNN, né? Provavelmente ele aparece aqui em cima, CNN Brasil, então ele já vai estar em português. Vou descer um pouco mais abaixo, ó. A gente temos essa outra opção aqui de CNN Internacional. Você vai observar que quando eu clicar no site, as notícias aqui vão estar em inglês. Então, em vez de você, vai aparecer propaganda, né? Vou descer um pouquinho mais. Em vez de você pegar, traduzir palavras ou partes específicas, você pode estar fazendo a tradução automática aqui do próprio site. Lembrar que eu estou trabalhando aqui com o navegador, que é o Google Chrome. Então, você pode clicar com o botão direito numa área em branco. Nessa opção você tem a opção de traduzir para o português. Você pode clicar aqui, você vai perceber que ele tem a opção, né? Ele vai detectar aqui o idioma, então já vai traduzir aqui. Tem mais algumas opções, a gente não vai mexer nessas opções. Você percebe que ele já vai fazer uma tradução. Pode ser que algumas palavras, né, não faça tanto sentido, a tradução não esteja totalmente 100% correta, então, mas ele já vai ajudar bastante aí no processo de tradução, tá? Voltando aqui para o Google Tradutor, vou fechar essa guia aqui. Então, a gente trabalhou aqui com documentos e o site que você pode estar digitando. Em vez de você fazer aquela tradução, você poderia digitar o endereço do site aqui também, tá? Então, ó, a principal ferramenta dele é essa opção de texto.
Lembrar que você pode usar essa primeira opção, que ele vai detectar o idioma que está sendo falado. Então você pode escrever uma palavra e ele vai dizer qual é o idioma, né? Dentro da estrutura de bancos de dados dele, ele vai identificar. Ou você pode simplesmente, por exemplo, vou falar em português e quero passar para o inglês, então ele já tem essa opção. Você pode alterar aqui também, ó, nota que ele vai inverter nessa ferramenta aqui, ó, no meio. Lembrar que aqui ele tem os principais idiomas. E se você clicar aqui na setinha, ele vai abrir aqui várias opções aqui, ó, com outros idiomas. Ele vai sempre marcar aqui, ó, a opção de tradução recentemente e o que está sendo utilizado aqui, tá? Então, bastante interessante. Aqui à direita da mesma forma, né? Que é que ele vai fazer a tradução. Então, ele aparece essas duas opções aí. E aí, seguindo essa sequência, você pode tanto digitar a informação, que é a palavra que a gente vai digitar aqui, ou você pode falar a palavra aqui também, tá? Lembrar que ele tem esse limite aqui de 5.000 caracteres. Você pode digitar também a informação utilizando um teclado específico para que ele consiga compreender. Aqui temos algumas opções, ele já detectou aqui nosso teclado automaticamente. Um pouco mais abaixo, você vai ter essa opção. Como eu já fiz algumas traduções anteriormente aqui, se eu clicar nesse histórico, você vai perceber que ele vai mostrar aqui, ó, palavras que eu usei aqui ou que eu utilizo frequentemente. Você pode utilizar aqui, né, ó, você pode remover essa opção do histórico, limpar todo o seu histórico também, ou apenas salvar nessa estrelinha aqui, ó. Vou fechar aqui no X e aí ele retorna aqui. Então essa ferramenta é para você ver as palavras que você usou recentemente, para você ganhar um pouquinho de tempo. Aqui você pode estar salvando, né? Ou você pode estar clicando nessa opção aqui e atribuir, por exemplo, uma tradução, né? Ou dar uma ajuda aí no processo de tradução, caso você tenha esse conhecimento também. A gente não vai aprofundar nessa ferramenta, tá? Então, duas ferramentas bastante importantes, o histórico aqui e o salvar, tá? Então, a gente falou aqui sobre a principal estrutura. Por exemplo, uma dica essencial que vocês devem levar em conta no processo de usar essa tradução no Google Tradutor é, por exemplo, aqui, ó, vou deixar aqui em português e aqui eu vou deixar no inglês e vou digitar uma seguinte palavra, por exemplo, aqui a palavra manga, né? Notem que a palavra manga, vou dar um enter só para ele finalizar o processo, e você vai perceber que ela aparece a palavra aqui em cima. Você pode, ele já fala aqui, ó, que na verdade eu vou estar traduzindo aqui para o inglês, né? E eu posso tanto falar, como eu tinha comentado antes, eu posso ouvir a pronúncia aqui da palavra, por exemplo, manga. E além da pronúncia aqui, eu posso ver como essa palavra ficou no inglês aqui também. Mango. Então você vai perceber que ele tem aqui, e aí se você quiser mandar para um outro local, por exemplo, se fosse uma frase ou um texto longo, você pode copiar a tradução, além de selecionar, ou compartilhar também, tá? Um pouco mais abaixo, você tem a opção de ver a palavra, né, que foi trabalhada. Você tem a opção de tradução aqui. Ele dá algumas variações, né, algumas sugestões também, até um nível aqui de frequência que essa palavra é utilizada também. Aí você pode analisar qual seria a mais recomendada. Por exemplo, ele fala aqui que é um substantivo. E aí entra o ponto principal, bastante atenção em relação a essa palavra. Quando a gente fala manga, a manga pode ser exatamente manga, a fruta, né, que é a manga, e pode ser também a manga de uma camisa. Então, nessa tradução, pode ser que ele não entenda. E aí, qual é a minha sugestão para que você consiga compreender se realmente a tradução está correta? Você pode pegar aqui, ó, pode pegar a palavra aqui, você pode copiar, né? Na verdade, a gente tem a ferramenta de copiar aqui. Você vai aqui numa nova guia, você pode, aqui na barra de pesquisa, você pode colar essa informação, definir aqui a pesquisa como imagem, e aí você vai perceber que aparece a própria fruta aqui. Então, essa é uma das dicas do que você pode estar fazendo aí para ter certeza realmente que a sua tradução está correta e é essa palavra que você pode utilizar. Então, por exemplo, se fosse uma manga de camisa, aparecia manga de camisa e assim por diante. Então, é uma sugestão bastante importante para você ter certeza realmente que ele fez essa tradução correta, tá? Além disso, é claro, utilizar um dicionário em inglês que ele vai estar ajudando você nesse processo também, tá? Então aqui a gente conheceu as principais ferramentas de como você pode estar trabalhando aqui com o Google Tradutor. Bom, para vocês que ficaram até essa etapa do vídeo, na verdade a gente vai ter um bônus aqui. E esse bônus eu vou passar para vocês, eu vou dar uma dica bastante valiosa, que eu acredito que algumas pessoas já conhecem, mas a maioria das pessoas não sabem como trabalhar com ela, que seria traduzir texto utilizando a câmera do seu celular. Então a gente vai trabalhar com o Google Tradutor. Eu vou abrir aqui a câmera do meu celular e mostrar para vocês como você pode estar fazendo essa tradução simultânea. Um exemplo bem interessante, imagina que você vai viajar para um outro país
e naquele país você tenha o que? As placas, ou por exemplo, você está no metrô e você precisa ver algumas informações. Então, simplesmente você tendo uma internet, você tendo o Google Tradutor, você pode estar apontando ali ele fazendo essa tradução, ou até um livro, ou um panfleto, um folheto, uma informação específica. Então, isso pode ajudar você bastante nesse processo aí, tá? Então, vamos compreender como isso funciona. Eu vou usar um exemplo aqui de um livro em inglês e eu vou apontar a minha câmera e ele vai fazer essa tradução simultânea, mas eu vou explicar mais alguns detalhes da tradução utilizando um aplicativo no celular também, tá? Bom, vocês vão perceber que eu já estou aqui no meu Google Tradutor. Na parte superior você vai perceber que ele tem a opção de você colar um texto aqui. Você pode simplesmente clicar, né? E aí você pode digitar a palavra, como a gente tinha feito antes, por exemplo, a palavra manga. Ó, você nota que ele já dá algumas opções aqui, né? Então, além dessas opções, ó, ele tem inglês para o português. Então, você pode clicar na setinha do meio aqui e aí você vai perceber que ele vai estar alterando. A palavra já está em português. Eu posso confirmar aqui. Nota que da mesma forma que a estrutura lá na aba do navegador, você aparece a palavra aqui, ó. Pode ser do inglês para o português ou do português para o inglês, né? Então você pode estar alternando isso também. Eu vou alterar aqui, ó, para a forma correta, então ele, ó, só fica um pouco diferente, explica um pouquinho também, tá? Então, aqui é só para você compreender e você pode ouvir a pronúncia. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente vai estar trabalhando aqui de uma forma um pouquinho diferente? A gente vai estar pegando um texto, então notem que na parte inferior você pode falar a conversa aqui também, né? Que é uma outra ferramenta. Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu posso estar fazendo um vídeo explicando como a gente pode estar utilizando essa opção de conversa aqui. Aqui você pode estar trabalhando com 3 pessoas ao mesmo tempo, né? E aí essas pessoas aqui você tem uma pronúncia, né? Então você falando em português, a outra pessoa falando em inglês, então é como se tivesse um intérprete falando aqui para junto, né? A você, então é interessante depois. Deixe nos comentários caso vocês queiram ver um vídeo falando sobre esse assunto, tá? Aqui a gente vai clicar nessa opção de câmera. Quando eu clicar aqui na opção de câmera, você vai perceber que ele vai abrir a minha câmera aqui, ó. Eu já estou na câmera do celular. Eu vou passar aqui levemente, você vai perceber que ele já vai estar fazendo essa tradução, por exemplo, do inglês para o português, que ele já identificou. Vou pegar uma palavra um pouco mais acima, ó. Nota que ele já vai estar fazendo essa tradução. Então, quando você estiver viajando, por exemplo, para algum país, aí você precisar fazer esse tipo de tradução, você pode simplesmente utilizar o celular, aponta para a placa, ou para o local, ou para a informação que você precisar, e ele vai estar fazendo essa tradução simultânea para você. Então é bastante importante que você entenda e espere alguns segundos. E aí, exemplo, eu quero pegar essa palavra aqui, né? Cliquei em cima, ele vai capturar. Nota que aqui embaixo, na parte inferior, ele aparece essa opção, ó, enviar, né? Enviar essa informação aqui para o tradutor. Então, se você clicar nessa opção, ele vai pegar as opções e vai fazer a tradução. Então, você pode começar com uma nova e assim por diante. E aí, este conteúdo foi relevante para você? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos ajude a compartilhar o conhecimento. Por hoje é só e até o próximo vídeo.